Olá, sejam bem-vindos aí, professores e estudantes. Vamos agora para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Dayson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 7, que é sobre a revisão. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam aí o ambiente que eu inicio aí a nossa aula. Olha onde eu estou, dentro de um laboratório, que é o ambiente preferido dos biólogos. Vejam que aqui, ó, nós temos vários equipamentos, como microscópios, vidrarias, né? Temos aqui, ó, computadores, enfim, todo aquele que é o meio, né, o ambiente em que os biólogos estudam. E aí tem uma pergunta para vocês: o que é estudar a vida? Então, são várias áreas específicas da biologia que estão aí para explicar o estudo da vida. E vamos ver que a palavra biologia tem um significado. Ela vem do grego bios, que significa vida, e logos, que significa estudo. É a ciência que estuda a vida, a interação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente, desde os micro-organismos até os organismos mais complexos, né? Aquelas plantas e os animais que nós temos aí no nosso dia a dia. Tá? Então, tudo que está na superfície da Terra que tem vida são os chamados seres vivos. Eles ali são o ambiente, né, o alvo de estudo da biologia. E nós vamos iniciar aí com uma das áreas da biologia, que é a citologia. E a citologia também é conhecida como biologia celular. É um ramo da biologia que estuda as células, as suas estruturas e funções. O termo citologia também ele tem aí uma origem grega, né? Ele é derivado das palavras gregos kitos, que significa células, e logos, que significa estudo. Então, todos aqueles estudos que são realizados dentro de um laboratório, que tem como objeto ali as células, todas as estruturas dessas células, ela é dada pela citologia. E nós sabemos que a célula, ela é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Né? Lá na teoria celular, ela é um dos princípios, né, da teoria celular e dos seres vivos, porque para ter vida é necessário ser constituído por células. E aí nós já temos uma exceção, que são os vírus. Os vírus não são formados por células. Eles não possuem aquela estrutura como nós estudamos da célula com membrana plasmática, com citoplasma e com o material genético ali, ou diretamente, né, disperso no citoplasma ou envolvida pelo núcleo. O importante é que os seres vivos são formados por células e os vírus não são classificados como seres vivos porque eles não têm essa constituição celular. A partir da célula, nós vamos ter os níveis de organização dos seres vivos. Vejam aí que a célula, sendo a menor unidade, né, funcional e estrutural dos seres vivos, quando elas estão agrupadas naqueles seres vivos multicelulares, eles vão formar os tecidos. E aí, os vários tecidos do corpo, que são, digamos assim, no processo de diferenciação celular, eles têm uma especialização das suas funções,
esses vários tecidos, né, o conjunto de tecidos, vão formar órgãos. Vários órgãos que atuam no funcionamento, né, de uma determinada parte do corpo vão formar os sistemas. E os vários sistemas vão formar os organismos como um todo. Então, nessa ilustração, nós temos aí o órgão, né, o estômago. E esse estômago, juntamente com outros órgãos, como o intestino delgado, intestino grosso, né, desde lá do início, né, do sistema digestório, no início que eu digo é a boca, vão formar o sistema digestório, tá? E assim como vários sistemas, respiratório, circulatório, sistema nervoso, né? O sistema locomotor, o sistema imunológico, enfim, os vários sistemas do corpo humano vão formar o organismo. Deixo aí a recomendação para vocês terem em mente esses níveis de organização dos seres vivos, porque é muito importante você ter essa compreensão dessa complexidade que há, tá, naqueles organismos que são multicelulares e que, a partir das células, eles vão ali se agrupando em tecidos, em órgãos, em sistemas, para poder formar o organismo. Mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais aí no que são as células. Vejam que a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos e, como eu expliquei para vocês, isso não é parte dos vírus. Os vírus não são formados por células. E existem vários tipos de células, tá? Principalmente aquelas que são chamadas, né, de células procariontes e eucariontes. Então, existem dois tipos de células, chamadas de procariontes e eucariontes. E nós temos aí na ilustração que as células procariontes, elas, além da sua estrutura, né, da cápsula, da membrana plasmática, da região do citoplasma, né, lá no seu interior, elas são caracterizadas pela ausência de uma parede nuclear, tá? Não tem o núcleo estruturado. E o material genético, ele fica disperso no citoplasma. O material genético, ele é o DNA, ele é chamado ali de nucleóide, nessas células procariontes. E ele vai ficar disperso no citoplasma. E aí, ao lado, nós já temos as células eucariontes. As células eucariontes, como diferença principal que eu quero deixar aqui para vocês, ó, é essa estrutura aqui ao centro, que é o núcleo individualizado, e dentro desse núcleo, né, dessa parede ali nuclear, dessa carioteca ali, eles, enfim, caracterizam as células que são chamadas de eucariontes. Tá? Então, eu estou levando vocês a fazer logo a diferença que há, porque aqui, ó, o material genético nas células procariontes não possui essa divisão, não possui uma estrutura núcleo, e ela fica dispersa no citoplasma nas células procariontes. Já nas células eucariontes, o núcleo ele está individualizado, né? E isso caracteriza bem essas células eucariontes, além das várias estruturas, né, como a membrana plasmática, o citoplasma que possuem, mas também a quantidade de organelas citoplasmáticas, a complexidade dessa célula eucarionte, ela é muito maior, tá? Então, nós temos aí na ilustração, como vocês estão vendo, né, como eu acabei de explicar para vocês, as diferenças aí entre as células procariontes e eucariontes, e é bacana a gente fazer um desenho na mente para que possa, então, lembrar, né, sempre dessas diferenças, tá bom? Vamos ver também que estas células, elas podem ser
é animal ou vegetal. Lembrando que essa divisão das células eucariontes é uma divisão das células eucariontes, tá? Essas células eucariontes podem ser célula animal ou célula vegetal. E nós também temos uma ilustração aí para mostrar para vocês. A primeira é a célula vegetal e ela tem uma característica ali que eu quero deixar para vocês como principal, que é a presença da parede celular, né? É uma parede celulósica, tá? Formada de celulose. Essa parede, né, ela tem ali uma composição que mantém esta célula, né? Ela recobre a membrana plasmática, que é uma característica presente em todas as células, ela vai dar uma certa rigidez, tá? Então, além dessa característica, tem uma outra que é a presença do cloroplasto, né, que é uma organela ali presente apenas nas células vegetais. Já na célula animal, nós vamos ter aí todas as estruturas, as partes, como membrana plasmática, citoplasma, né? O núcleo lá no seu interior e uma série de outras organelas citoplasmáticas, né, como ribossomos, lisossomos, mitocôndrias, enfim, uma série de organelas citoplasmáticas que são responsáveis, que estão ali dispersas no citoplasma e que são responsáveis por todo o funcionamento dessa célula, tá? Então, aí nós temos também outras diferenças entre as células animal e vegetal. E cada uma destas, quando elas estão naquele ser vivo, elas vão ter formas e funções específicas. A célula sofre diferenciação celular a partir das células tronco e elas vão ter uma diferenciação, uma especialização celular de acordo com o controle genético e possui forma relacionada com a função que desempenha. Então, nós temos células com várias formas. Vejam que a célula muscular ela vai ser mais alongada, com função de contração. A célula sanguínea bicôncava, que vai ali aumentar a área de trocas gasosas, né? Células nervosas estreladas, as células do intestino têm cílios, né? Vilosidades para aumentar a absorção. Todas essas elas vieram especializadas a partir das células tronco, tá? E também nós estudamos sobre as teorias, né, de origem ali dos seres vivos, de origem da vida. E a primeira que nós temos, que nós vamos ver aqui, é a teoria criacionista. Veja que a teoria criacionista é uma crença religiosa ou teoria que afirma que o universo, a vida e todos os seres vivos na Terra foram criados por uma entidade divina, né, ou sobrenatural. Então, nós temos Deus como principal, né, como criador de todos os seres vivos ali na teoria criacionista. Então, ela não se baseia em processos naturais ou evidências científicas, mas em textos religiosos e doutrinas de fé. Então, quero dizer para vocês que continuem acreditando no que vocês acreditam, né, nas religiões que cada um de nós temos, mas cientificamente nós temos outras teorias que vão explicar a origem da vida, que nós vamos ver agora, como a teoria da abiogênese. A teoria da abiogênese, também conhecida como teoria da geração espontânea, é a teoria de que a vida pode surgir espontaneamente a partir de matéria inanimada, matéria bruta sem vida. E essa teoria, né, como é uma das teorias também que eu estou explicando para vocês de origem da vida, ela foi derrubada por vários experimentos científicos. Durante séculos, essa ideia até que ela foi aceita, mas tiveram vários experimentos que fizeram com que ela não fosse considerada verdade. Mas ela dizia, né, e muitos acreditavam que seres como vermes e moscas podiam surgir de carne em decomposição, por exemplo. Outros exemplos eram camisas sujas.
ou suadas, quando estavam ali amontoadas num determinado lugar, elas poderiam então dar origem a ratos, e aí eles pensavam, o rato surgiu desse tecido, desses tecidos. Outro exemplo, tinha ali os sapos, que eles podiam surgir do lodo que estava presente em ambientes aquáticos. O sapinho está ali no meio da ilustração. Tá? Então, não tinha ali uma relação com outra explicação que não fosse surgir a partir de matéria inanimada, como tecidos, como água, ou vermes que estavam ali no interior do intestino, eles apenas surgiam. Só que tiveram outras teorias, e a próxima que nós vamos falar agora, que é a teoria da biogênese, ela já deu explicação mais científica por meio de vários experimentos, que nós vamos ver aí. Ó. A teoria, né, da biogênese, ela diz que a vida surge apenas de vida preexistente. E aí tiveram fundamental importância Francesco Redi e Louis Pasteur no desenvolvimento da teoria da biogênese, bio-vida, né? Foi proposta através de vários experimentos, e aí nós vamos ver o primeiro experimento agora, que foi o de Redi, né? Em que esses experimentos demonstraram que larvas de moscas vêm de ovos de moscas e não de carne. E aí, no experimento de Redi, tem esses vários recipientes com coberturas diferentes, ó, totalmente fechado na primeira ilustração. Na segunda, com uma tela apenas em que era possível entrar o ar, aqui, ó. E no terceiro, recipiente totalmente aberto. Vejam vocês que na sequência de cada um dos experimentos, no totalmente fechado não desenvolveu nenhuma larva, no telado, né, que era uma tela, não desenvolveu nenhuma larva, e naquele que era totalmente aberto, tinha aqui presença de larvas. Esse experimento de Redi, ele começou a mostrar que os seres vivos não surgem do nada. Era necessário ter um organismo pré-existente, como a mosca, que depositavam ali ovos, né? Naquela época eles ainda tentavam compreender como isso acontecia, e a partir daí tinha o desenvolvimento das larvas e as moscas. Tá? Outro experimento foi o de Louis Pasteur, também veio aí para poder comprovar de modo mais científico a teoria da biogênese, né? Em que ela, no caso, o experimento de Louis Pasteur ajudou a derrubar definitivamente a teoria da abiogênese, aquela em que os seres vivos surgiam a partir de de matéria inanimada, tá? Solo, roupas, água e etc. Então, vamos para o experimento de Louis Pasteur. No experimento de Louis Pasteur, ele utilizava frascos, balões ali, que são vidrarias, né, que eram chamados de pescoço de cisne, por essa característica aqui. E eles tinham um aquecimento de uma substância ali, de um caldo nutritivo, que era fervido. A partir do momento que esse caldo, que sofria uma fervura aqui, ele esfriava, no que ele ficava em temperatura ambiente, né, onde tinha esse pescoço que deixava a passagem do ar, mas não permitia assim a entrada de micro-organismos presentes no ar, mas que não eram possíveis de ser vistos a olho nu, esse líquido continuava estéril. No segundo momento do experimento, ele era quebrado o pescoço dessa vidraria, desse frasco, e aí permitia a entrada de micro-organismos presentes no ar que ajudava a ocorrer crescimento microbiano nesse caldo nutritivo, que assim permitia o aparecimento de micro-organismos. Então, os experimentos de Redi e definitivamente de Louis Pasteur ajudaram a derrubar a teoria da abiogênese e ficou então comprovado, né, foram vários estudos aí que nós temos,
na literatura para que mostrar que um ser vivo ele vem a partir de outro ser vivo pré-existente, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje.